Ok, bom dia a todos. Nós vamos começar o nosso treinamento então, pessoal. A sessão está sendo gravada e fica aí depois para acesso de todos nós, tá? É bom porque se eventualmente vier alguma dúvida, né, em algum momento, a gente pode recorrer aqui ao vídeo para esclarecer ou mesmo aprofundar o entendimento. A gente vai pedir para vocês, enquanto vocês não estiverem interagindo conosco, para deixar os microfones no mudo, que favorece o áudio aí para todos nós, tá? Mas fiquem à vontade para abrir os microfones, para perguntar qualquer coisa. Não precisa esperar chegar até o final, tá? Vocês podem interromper a apresentação, que a gente já vai esclarecendo as dúvidas no momento que elas surgirem, tá bom? Ok. Bom dia, pessoal. Bom Vou me dia. apresentar, eu sou a Núbia, faço parte do time de gestão de carteiras. Vou conduzir aqui com vocês o nosso treinamento de hoje. Como o Zé falou, qualquer dúvida que surgir no decorrer da explicação, podem me interromper para que a gente já sane ali qualquer dúvida, tá bom? Combinado. Bom, a gente vai começar com algumas orientações gerais sobre as nossas rotinas. Nós temos os nossos portais, que é o CRA e o PCA, né, que vem aí como auxiliares nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Vou começar falando um pouquinho sobre a solicitação de cadastro dos clientes, que é uma rotina importante, né, onde nasce todo aí o nosso processo. É importante que essa solicitação seja feita através do portal, conforme mostra a imagem aí para nós, tanto do PCA quanto do CRA. Quando você abre os portais, no canto direito do portal, você tem essa opção que está sinalizada pela seta, que é onde você vai incluir aí a sua solicitação que será enviada ao nosso setor de cadastro. Importante, pessoal, quando fizer esse preenchimento, colocar todas as informações que são solicitadas, fazer a inclusão das documentações. Eu sei que a gente tem uma política de crédito, né? Por exemplo, no caso do RA, onde não necessita enviar as demais documentações. Mas a gente também pode pensar que esse cliente que compra hoje, né, com recebimento antecipado, amanhã ele pode vir a ser um cliente que quer comprar a crédito. Então, se você fizer esse primeiro contato, já conseguir aí toda essa Bom dia. Um momentinho. Oi. Eu não sei se é só eu que não estou vendo a tela aí. Eu acho que a tela não está compartilhada. Nós vamos voltar, pessoal. Só um momentinho, tá? Desculpem. Isso. Volta no slide. Agora todo mundo está conseguindo visualizar? Agora sim. Agora sim. Agora beleza. Mas a gente está aqui no primeiro slide, ó. Que eu estou falando sobre o cadastro de cliente, onde está sinalizado aí para vocês, no canto direito, onde faz a inclusão desse formulário que vai para o nosso setor de cadastro, tá bom? Como eu estava falando da documentação, esse cliente que hoje compra com recebimento antecipado, por exemplo, ele pode vir a ser um cliente que venha comprar a crédito. Então, se nesse primeiro contato o cliente já disponibilizar o restante das documentações, é importante porque depois a gente não precisa, né, voltar nesse passo com esse mesmo cliente. A gente também estava com essa rotina do acesso ao preço de lista desativada durante algum tempo. E esse mês a gente conseguiu voltar ela para o portal. Então, dentro do CRA, vocês têm acesso à nossa lista de preço. Quando vocês entram ali no painel inicial, é só você ir no canto ali esquerdo, onde está arquivos. Lá vocês têm acesso a todas as listas que são necessárias. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho já dentro do Proteus, né, do nosso sistema. O primeiro acesso geralmente é feito pelo CNPJ e a senha também é o CNPJ. Quando você faz esse primeiro acesso, o sistema mesmo disponibiliza para que você troque essa senha por uma senha que seja mais adequada aí à sua rotina.
Eu não tenho aqui o print dessa parte, mas eu gostaria de salientar qualquer problema que tenha com o acesso ao Proteus referente à senha. Logo embaixo aqui, após onde está em se entrar, vocês vão conseguir visualizar um texto que está escrito esqueceu a senha? Clicando nele, vocês conseguem mandar uma senha para o e-mail de vocês, que tem bastante número, bastante caractere. É só copiar essa senha, colocar ela no lugar da senha, o usuário continua o CNPJ, que vocês também conseguem acessar o Proteus de novo. Essa é uma dúvida bem recorrente aqui, principalmente nas últimas semanas. Então, fica essa dica para quem tiver o usuário não autenticado ou acabar aí, porventura, esquecendo a senha. Feito esse primeiro login, vocês vão para essa tela que está ao lado, onde vocês selecionam aí a filial desejada para poder realizar aí o contrato de venda. Depois disso, é só confirmar, passando aí para o nosso pedido de venda, para o nosso contrato de compra e venda, né? Aqui vocês vão preencher o cliente, a loja desse cliente, a cultura que esse produtor ela é feita em maior escala. É importante, pessoal, preencher a cultura para a gente conseguir aqui ter uma visualização melhor do perfil desse cliente. E também a condição de pagamento. No campo das observações, vocês podem escrever tudo que é pertinente a esse contrato, qualquer observação, qualquer peculiaridade que necessitar esse cliente. Então, é importante deixar bem descrito ali referências como quando for frete CIF, ou alguma observação quanto ao frete FOB. Podem discriminar tudo aí no campo das observações. Aqui vocês vão passar para outra aba, né, que é a aba da logística, onde vocês vão selecionar o tipo de frete, se esse frete é FOB, se esse frete é CIF. E caso for um frete CIF, é importante sempre selecionar sim para o cargo neutro, conforme está aí discriminado na imagem. Bom, feito isso, vocês preenchem aí o código do produto, a quantidade, o valor desse produto, gerando assim o nosso contrato de venda, tá? Vou fazer uma observação importante aqui quanto ao campo do complemento, né? Selecionando o complemento sim, nessa parte que está selecionada em vermelho com uma setinha, vocês conseguem colocar o quanto de complemento está autorizado nesse contrato, onde vocês podem selecionar de 10 até 50 toneladas de complemento para que o cliente assine esse contrato já ciente que, além do volume descrito, também tem esse volume de complemento. Pessoal, só adicionando ao que a Nubia mencionou, tenham atenção quanto a essa questão do complemento, porque a depender do tamanho do veículo utilizado nos carregamentos, ele pode não ser suficiente, tá? Nós tivemos na sessão anterior uma dúvida relacionada a esse tema, porque, por exemplo, para uma dada região, o cliente utilizava normalmente veículos rodo-caçamba. E aí, no complemento de 10, via de regra, não dava oportunidade de ocupar toda a capacidade de carga do veículo num saldo de retirada. Exemplo, um contrato de 100, o cliente tinha tirado lá 2 cargas, né, em rodo-caçamba, ficou um saldo lá de mais ou menos 10 toneladas e outras 10 ficava 20. Então, tentem identificar no momento que vocês fazem a inclusão do pedido para o cliente, qual o perfil de carga dele, né? Para que vocês dimensionem da melhor forma esse campo de complemento, tá? E evite, por exemplo, né, vir um caminhão para carregar a nossa unidade, às vezes um volume, por exemplo, de 20 toneladas que não é compatível com a ocupação toda de um caminhão, né? Que seria no mínimo aí 30, 32 toneladas. E aí, eventualmente, vai acabar onerando a questão do custo do frete. Se o complemento estiver melhor dimensionado, pode evitar a necessidade de inclusão de um novo contrato de venda, tá? Lembrando que a gente também não consegue alterar esse complemento uma vez que o contrato já está em fase de carregamento, já foi autorizado.
Aí, nesse caso, realmente, a solução, a saída seria a implantação de um novo contrato, né? O que passa por todas as etapas de aprovação. Então, é importante olhar bem direitinho esse número aí do complemento para que atenda bem o cliente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Vamos um pouquinho. Se esse complemento for colocado, por exemplo, de 50 toneladas, ele não tem que ser obrigatoriamente 50 toneladas, né? Ele pode ser um complemento até 50 toneladas, é isso? Isso mesmo. Não precisa ser as 50 toneladas, mas você pode utilizar 30, 35 desse complemento e não precisa ser exatamente esse carregamento de 50 toneladas. Ele não pode ultrapassar esse volume, né? De 10, ou de 20, ou de 30, né? Isso mesmo. Colocar. Se você Tudo coloca bem. para isso. Não, ótimo, muito bom. Beleza, posso fazer um questionamento também sobre referente ao pedido RA? Pode sim. Nessa questão aí, quando sobra algum saldo no pedido RA, às vezes eu sei que é por questões do sistema aí, ele acaba sumindo, né? Ele não fica ali com o saldo, não que não fica com o saldo positivo, ele não fica disponível ali para a gente ver, né, o que está disponível para o cliente. Ele acaba entrando, né, vermelhinho ali no CRA. Posteriormente, isso, 2, 3, às vezes aconteceu comigo aqui até de 6, 7 meses depois do cliente, comprei lá 100 toneladas, eu puxei só 95, ou que seja 98, sobrou lá um saldinho de 2, 3 toneladas, e cadê esse saldo? Não me reembolsaram, esse reembolso não poderia ser automático, tem que solicitar mesmo? A gente pede que vocês solicitem, tá? Esse já é um ponto identificado, pessoal, como oportunidade de melhoria, tá? Mas a gente não tem hoje maneira sistêmica de fazer esse processo de forma automática, tá? Nós estamos trabalhando em algumas oportunidades de melhoria, e isso é uma das coisas que está listada para mais adiante a gente cuidar. Mas a gente pede para vocês que façam acompanhamento e solicitem, de fato, o estorno para o cliente, tá? Tá ok, então. Caso ele não tenha interesse, né, de fazer uma compra futura. Beleza. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de uma melhoria que tivemos recentemente, que é o pagamento do pedido que é recebimento antecipado pelo código identificador, né? Visando aprimorar os nossos processos, a gente trouxe essa ferramenta para que tivesse mais agilidade na liberação do contrato, para que ele não tivesse que passar pela etapa, pelo SLA do financeiro. Veio aí o RA Pix pelo código identificador. Bom, essa parte é uma parte que não foi passada. Oi? Mas esse sistema ainda não está funcionando ainda não, porque eu tive cliente com RA que não foi feito o pagamento via Pix, não foi liberado automaticamente, teve que passar para o financeiro. Quem é que está falando? Afonso, da Rural Plan Curvelo. Afonso Ferrão. Ele tem funcionado, tá? É importante que quando vocês identifiquem alguma dificuldade, compartilhem conosco para a gente tratar os erros, tá? Mas você está correto, a gente percebeu sim algumas situações onde não houve a identificação do pagamento de forma automatizada. Um dos problemas que a gente identificou mais recentemente, por exemplo, foi uma questão de divergência em relação a horas de geração do código de pagamento. O sistema, ele tem uma validade, a Nubia ia entrar nisso, eu estou antecipando aqui, né, Nubia, dando spoiler, né? Mas ele faz a geração do código e o código tem validade de 3 dias. Só que havia uma diferença relacionada à hora, uma situação de sistema de fuso horário. E aí, alguns pagamentos acabou acontecendo do depósito ter sido feito durante o prazo de validade do código, mas no nosso sistema esse código constava como expirado. Consequentemente, o valor não foi identificado de forma automática, o pedido não foi liberado da forma que deveria. E aí precisou mesmo, né, solicitar ao financeiro que fizesse, eu vou chamar de liberação manual, né, que seria o processo pagão. Mas nós corrigimos isso na semana passada e alguns outros pontos também, né? Cada vez que a gente identifica algum gap, a gente tem tratado para que o sistema tenha o melhor comportamento possível. Então, eu peço a contribuição de vocês no sentido de não deixar de usar essa modalidade, tá? E reportar para nós toda a dificuldade que vocês tiverem, porque somente com a contribuição de vocês que a gente vai identificar outras falhas que podem estar acontecendo
e a gente ter condição efetiva de tratá-las para que a gente consiga ampliar esse método de pagamento, tá? Aqui é interessante estar falando informação aí que eu não tinha conhecimento, que o QR Code só tem validade de 36 horas, você falou? 72 horas, são 3 dias. É, porque você tem que A passar, eu não validade. sabia dessa informação. A gente tem que Uhum. passar isso para o cliente, que às vezes ele demora para fazer, então pode, no meu Isso. caso, pode ter sido até esse fato aí, entendeu? Ele vai provavelmente dar uma mensagem que o código não é mais válido, né? E aí a Núbia, no decorrer da apresentação, ela vai falar como que a gente procede, Ok. tá? Esse Zé, eu primeiro também passo. tive. Zé, é Roberto que está falando aqui de Unaí, eu também tive essa situação, sabe? O cliente fez Aham. o pagamento através de Pix, foi passado para a empresa o comprovante, e depois de 6 dias é que conseguimos a liberação, para você ter uma ideia. 6 dias. O Tá nome do legal. cliente é Ivair Sanches. Quem que foi? Ivair Sanches. Bom Bom dia. Deu certo? Joia. Tá legal. Joia, Eu não você. recordo desse fato, tá? Devido ao nome do cliente. Mas, de toda forma, eu vou tomar nota aqui e depois a gente tenta verificar, tá? Para entender o que foi e ver alguma oportunidade. O interessante é que foi passado o comprovante, inclusive, para a empresa. Eu passei o comprovante, sabe? E Tá depois de legal. 6 dias somente é que foi liberado. Tá legal. A gente tomou nota aqui, tá? Mas só para compartilhar com vocês, a gente tem conseguido alcançar um pouco mais de 50% dos pagamentos RA já sendo feito nessa modalidade, tá, pessoal? E tem sim um ou outro caso de erro que a gente tem identificado. Na semana passada foi em torno de uns 3, 4, mas eu reforço, tá? A importância de vocês nos ajudarem para a gente usar, né, a modalidade e identificar esses gaps. Porque se a gente não trata, a gente não vai corrigir. E, consequentemente, acaba gerando a desconfiança, né? E a gente não avança na agilidade da liberação dos contratos, que a gente mais precisa nesse momento. Esse passo que eu vou passar para vocês agora, inclusive, foi um passo que a gente identificou após o início da utilização da ferramenta, né? Que é a questão do web agente. Nesse material que a gente vai compartilhar com vocês, tem todo o passo a passo do que é necessário fazer caso vocês não estejam conseguindo entrar na rotina ou caso não esteja conseguindo aí gerar o código QR Code, tá? Que vocês vão na configuração, no início, antes de entrar no Proteus, e segue esse passo a passo aqui para conseguir gerar, caso estejam enfrentando aí algum problema. Feito isso, vocês vão na rotina, né? Pedidos de venda. Pesquisa pelo número do pedido que vocês querem gerar o código. Vai em outras ações, RA Pix. Aqui ele vai trazer para você, se você deseja realmente gerar o QR Code para esse pedido. Você digitando sim, ele vai trazer a caixa de diálogo, onde é possível você digitar o valor que vai ser pago pelo cliente. A gente trouxe dessa maneira porque alguns contratos não são pagos na totalidade, são pagos parcialmente para depois ser feito outro pagamento. Então, é possível que você coloque o valor que for aí de necessidade do cliente naquele momento. Feito isso, ele já vai trazer para você a tela onde você tem o desenho do QR Code, você tem a oportunidade de copiar o Pix, copia e cola, e também onde você deve preencher as informações de telefone e e-mail que vão ser recebidos esse QR Code. Aqui eu gostaria de fazer uma observação que foi feita até pelo TI. A necessidade de colocar o telefone e o e-mail ou o e-mail do cliente e não o telefone e o e-mail de vocês, para que depois vocês compartilhem isso com o cliente. Por quê? Porque são informações, são dados, né? E no meio do caminho, entre copiar esse dado e mandar para o cliente, alguma informação pode se perder, o que vai impossibilitar desse cliente fazer aí o efetivo pagamento. Então, é importante colocar o telefone e o e-mail do cliente que vão efetuar aí o pagamento. Feito isso, ele vai trazer para vocês que foi gerado, o e-mail vai ser disparado juntamente com o WhatsApp, e aqui vocês conseguem verificar o status que está o pagamento desse RA. Qualquer momento desse processo, vocês podem gerar um novo Pix.
seja com um valor diferente, seja com o mesmo valor que vocês geraram. Após a confirmação do pagamento, o pedido é liberado automaticamente em até 1 hora, sem a necessidade de envio do comprovante por parte do cliente. É possível gerar um QR Code a qualquer momento. Aí aqui que vem a observação, que o código ele é válido por 3 dias. Após esse prazo, é necessário gerar um novo QR Code. Então, por exemplo, chegou no 3º dia, vocês sabem que o cliente ainda não efetivou o pagamento. Consulta no nosso sistema como que está essa situação, porque, como você citou antes, por questão sistêmica e de fuso horário, pode ser que mesmo não tendo ainda 72 horas completas, esse QR Code tenha expirado, vocês precisam gerar um novo QR Code aí para o cliente conseguir efetuar o pagamento. Alguma dúvida, gente, quanto ao URA? Por gentileza, naquele primeiro slide que você colocou na entrada lá do Proteus, por gentileza. Aí esse. Toda vez que eu for fazer qualquer pedido, eu tenho que habilitar, ou eu tiver feito essa ação uma única vez, ela vai ficar habilitada sempre? Ela vai ficar habilitada sempre, tá? A gente recomenda só voltar nesse passo se eventualmente começar a apresentar algum erro. O que acontece? Essa atualização ela deveria ser automática, mas em algumas máquinas, alguns computadores, ela não ocorre. Na minha, por exemplo, não aconteceu. A da Nube tinha acontecido, na minha não. Eu tive que executar o processo de forma manual. E como que a gente vai saber se está funcionando ou não? Se apresentar algum erro, alguma falha na geração do QR Code, a primeira orientação que a gente faz é atualiza esse módulozinho aí, que é o Web Agent. Possivelmente, pode ter havido alguma atualização nele que não foi feita de forma automática na máquina de vocês. Se persistir algum erro, entre em contato conosco, que aí nós vamos procurar entender o que está acontecendo para reabilitar o sistema de pagamento com vocês. Beleza, pura. Obrigado. Bom, pessoal, pessoal. Oi, pois não? É o Rufino. Sobre o Web Agente, não sei se vocês aí, os colegas, estão tendo algum problema quando vai inserir no pedido no Proteus, o Web Agente ele não está funcionando no Google. Tem que ser em outro navegador, no Google Chrome. Tá legal. Tem dias que funciona e tem dias que não. Aí tem que procurar outro navegador. No Google Chrome tem dia que ele não funciona, você não consegue inserir no Proteus. Filho, bom você ter compartilhado conosco, porque junto com o material aqui que nós vamos compartilhar na sequência, nós vamos mandar também um métodozinho para poder limpar a memória dos navegadores, tá? A gente fez um manualzinho desse há algum tempo atrás, aí a gente atualiza essa orientação com vocês. Pode ser que são os chamados cookies aí, que vão se acumulando, e aí eles acabam gerando esse erro, tá? Então, junto com o material dessa apresentação, a gente manda também essa rotina de limpeza dos navegadores para tentar facilitar esse processo, tá bom? Beleza. Eu quero só fazer um comentário complementar também, porque deixaram algumas dúvidas aqui no chat que eu acho importante compartilhar com todos. O pessoal perguntou a respeito da liberação do pagamento. Essa liberação de forma automática, ela só acontece durante os dias e horas úteis, tá, pessoal? Por quê? Porque é a conexão com o sistema bancário que viabiliza ela. Então, se, por exemplo, é gerado um código no final de semana, que é possível, tá? Vocês podem gerar aos sábados, domingos, feriados, cada um dentro da sua rotina e necessidade. O que vai acontecer se eu, por exemplo, emitir um código no final de semana, fiz o pagamento, é possível que esse pagamento só vai ser identificado no próximo dia útil por conta do sistema bancário, tá? Então, tenham atenção com isso. Foi uma excelente pergunta que foi deixada aqui no chat, Porque se, eventualmente, vocês estão pegando um contrato e quer fazer um carregamento, por exemplo, no sábado, pode acontecer do contrato não ser liberado, Então, acompanhe nos portais como é que vai estar o status do pedido, em questão, do contrato de venda, para que não haja nenhuma intercorrência e falha na contratação dos veículos, tá? Numa operação FOB, por exemplo. Ok?
Agora nós vamos falar um pouquinho dos documentos necessários, né, para o envio do contrato. Todo contrato ele deve ser encaminhado para o e-mail pedidos@gronelli.com.br. É importante, mesmo que vocês saibam quem é o gestor da carteira de vocês, que seja enviado para esse e-mail, porque na ausência de algum dos gestores, todo mundo do setor pode te ajudar, pode tratar esse contrato junto com você. Junto com esse contrato assinado, que pode ser tanto via Gov, né, ou assinatura mesmo do cliente, deve ser encaminhado toda a documentação necessária para que a gente faça a análise e o envio desse contrato para o financeiro. Aqui a gente tem algumas observações quanto ao envio. Por exemplo, no assunto, vocês devem escrever o pedido, o número do pedido e o nome do cliente. Importante que, se esse contrato for um contrato RA, vocês também coloquem no assunto, porque o RA ele tem um SLA diferente e a gente consegue identificar e tratar com mais celeridade esse contrato. Aqui a gente tem algumas observações quanto aos prazos. O SLA de cadastro do cliente, de julho a novembro, ele vai a D+2, e nos demais meses, D+1. Já os cadastros de cliente RA, ele é D+1 em todos os meses do ano. A análise por contrato, que é o contrato assinado, mais os documentos, de julho a novembro, ele também é D+2. Nos demais meses, D+1. A análise dos RAs é D+1 em todos os meses do ano. A liberação financeira do contrato a prazo, ele é D+2 de julho a novembro e D+1 nos demais meses do ano. E a liberação financeira RA, ela é D+1 em todos os meses do ano. A gente teve uma mudança recente, né? Que contratos abaixo de 50 mil não é necessário encaminhar o imposto de renda do cliente. Antes, o limite era 30 mil, a gente conseguiu uma margem aí de mais 20 mil para a necessidade de encaminhar esse documento. A gente sabe que muitos clientes não gostam de compartilhar essas informações. A gente enxerga aí que existe uma dificuldade nesse envio, e essa mudança foi feita justamente para isso, para tentar atender esses clientes. Mas caso seja acima de 50 mil, é necessário encaminhar o imposto de renda, a declaração, o recibo, e no caso de pessoas jurídicas aí, encaminhar o balanço, ou então o contrato social junto com o DECA. E as demais documentações que são pertinentes de todos os clientes, que é a ficha cadastral, o documento pessoal com foto. Vou salientar aqui no pedido RA, muitas pessoas hoje conhecem a regra que não precisa encaminhar a ficha cadastral. Mas a gente precisa dessa ficha para ter todos os dados aí do cliente, como telefone, e-mail. Então, além aí do contrato, do comprovante de pagamento, a gente solicita que seja, sim, enviada a ficha cadastral. Alguma dúvida? Só uma pergunta aí. Mesmo o pedido sendo RA, quando, né, agora com a geração do QR Code, ele sendo liberado, é necessário eu encaminhar esse pedido ao e-mail pedidos aí para vocês? Não, no caso do pedido do RA que é gerado, o QR Code não precisa encaminhar, a liberação vai ser automática. Mas caso o cliente tenha encontrado alguma dificuldade, não tenha conseguido aí fazer esse pagamento via o QR Code, aí é necessário encaminhar para nós o contrato e o comprovante de pagamento. Tá ok. Outra pergunta, não tem outro jeito, outra modalidade. Eu tenho um cliente específico que já faz um tempo que ele nem compra, e ele compra muito, o pedido dele é acima de 100 mil reais. E ele é um cliente que já tem aí várias compras no mercado, né? Um cliente conhecido em todas as revendas, e eu fui, né, infelizmente houve esse questionamento aí de pedir o imposto de renda dele, e ele não me entregou e não comprou mais, nem comigo, nem com outro representante. Não teria outro tipo de modalidade que a Gronelli poderia fazer? Porque eu sei que é um caminho que a empresa procurou, né, até para evitar alguma questão de inadimplência, mas ele
assim, muito redutivo nisso, não quis apresentar o imposto de renda e acabou não comprando, perdi a venda. É o Rafael quem falou? Isso. Rafael, tem algumas alternativas sim, tá? Mas, como você bem disse, né, nós estamos vivendo um momento bastante adverso nesse sentido. Mercado com alto índice de inadimplência, a Groneg não é diferente, né? A gente teve um histórico do ano passado que a nossa inadimplência mais que dobrou em relação aos históricos de anos anteriores. Então, há sim uma maior rigidez em relação à coleta de documentação para avaliação de risco de crédito. O que a gente fala é, quanto mais documentação o cliente está disposto a compartilhar, maior é a chance dele obter o limite desejado, né, ou necessário da movimentação dele. Consequentemente, se ele disponibiliza menor documentação, o limite a ser disponibilizado tende a ser menor. Em relação ao imposto de renda, caso ele não queira compartilhar, tem uma recomendação a depender do valor do contrato que está sendo negociado. Por exemplo, pode ser oferecido algum tipo de garantia, algum avalista. Então, tem algumas alternativas que depois eu peço para que você procure com o especialista Groneg que atende você, tá? O time teve uma orientação recente nesse sentido e pode dar mais detalhamento do que pode ser feito de forma alternativa. Mas algum tipo de documentação ou garantia precisa ser dada, tá, Rafael? Beleza. Tranquilo. Só vou fazer uma observação, né, quanto a esse envio de documentos. E qualquer documento que vai para nós faltando alguma informação, ele acaba voltando depois para o final da fila. Então, um contrato que às vezes demorou algumas horas ali para ser avaliado devido à nossa demanda, se no ato dessa avaliação tiver faltando algum documento e a gente tenha que voltar com vocês para solicitar o documento de novo, esse contrato acaba voltando para o final da fila e o SLA dele acaba ficando maior, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é liberar o contrato o mais rápido possível para que o cliente possa retirar o produto ou para que nós possamos fazer a entrega para ele. Então, essa conferência dos documentos necessários, ela é muito importante nesse primeiro momento, para que a gente não venha a ter aí atraso nessa liberação e aí acabar se indispondo com o cliente. Aqui é um pouquinho da nossa gestão de contratos. Os contratos, eles são cancelados quando eles estão incompletos há mais de 30 dias. Não é o nosso objetivo, como eu falei anteriormente, nosso objetivo é liberar os contratos. Então, a gente pede atenção nesse envio dos documentos para que a gente não tenha que cancelar nenhum contrato aí por estar faltando documentação. Também são cancelados os contratos que são recusados pelo financeiro e depois a gente fazer uma análise tratativa e ver se não tem realmente uma outra oportunidade de liberar esse contrato. Eles são cancelados. E os contratos que são recebimento antecipado, que estão aguardando pagamento há mais de 30 dias. Então, esses contratos, conforme eu falei, com as suas particularidades, eles são eliminados do nosso sistema depois de feito aí essas regrinhas. Também eliminamos os resíduos dos contratos que são granel, que tem um saldo menor de 12 toneladas, de Big Bag, um saldo menor que 1 tonelada, de sacaria, um saldo menor que 50 quilos, e também os contratos que estão há 90 dias sem nenhuma movimentação. No caso do CIF, sem a liberação desse cliente para poder entregar por mais de 90 dias, ou no caso do FOB, mais de 90 dias que esse cliente não faça nenhuma retirada. Lógico que antes disso a gente faz um contato com vocês, um contato com o cliente, para tentar entender qual a dificuldade dele em retirar ou em receber esse produto, para tratar aí cada caso, para que a gente não tenha que eliminar um contrato aí que já está liberado, que a gente teve todo aquele desgaste para liberar, porque o nosso objetivo é que o cliente realmente receba esse produto e nós tenhamos aí o nosso faturamento. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os fretes, né? Que são feitos através do nosso frete verde. Uma observação aqui é que a cotação de frete ela tem que ser feita caso a lista não esteja atendendo aí a demanda, mas de outra forma deve ser observado aí
os preços de lista que são passados mensalmente aí pela nossa logística. A cotação de frete é feita via formulário, conforme a orientação aí no slide. Depois vocês vão receber esse material. As observações e orientações que são importantes. CIF, gente, por favor, coloquem nas observações para nós a referência do frete. Se não foi feita a cotação, a gente precisa do número da lista, ou no caso da cotação, a gente precisa do número da cotação, a gente precisa do roteiro completo, incluindo KM de terra. Oi? Amanda, da Comercial Agrícola. Teria como você voltar um pouquinho? Porque minha internet aqui caiu, aí caiu tudo. Tem sim. Onde você parou? Eu acho que é só um slide anterior. Isso. Aqui eu falei sobre as cotações, Amanda, que a cotação de frete ela deve ser feita quando o preço de lista não estiver atendendo aí a demanda. Mas, inicialmente, é necessário fazer uma avaliação do preço de lista, e se esse preço de lista atender você nesse contrato, ele deve ser utilizado. Caso não, deve ser feita a cotação junto à logística. Aqui são as orientações que são de extrema importância para que a gente libere esse contrato de venda. Nas observações, precisa colocar a referência de frete, seja o número da lista de preço ou então o número da cotação. Precisa colocar o roteiro completo, incluindo os KMs de terra que tem a necessidade. O contato de descarga e a cadência, quando esse produto vai ser entregue, quando o cliente quer receber, se esse cliente recebe determinados dias da semana, determinados horários. Então, essas observações, essas peculiaridades do contrato CIF, elas precisam ser preenchidas no campo de observação. Caso esteja faltando alguma dessas orientações aqui, que elas são obrigatórias, nós, ali do Gestão de Carteira, nós não podemos liberar esse contrato para entrega, né? E não é esse o nosso objetivo, mais uma vez. O nosso objetivo é aqui, contrato liberado, caminhão carregado, entregando no cliente. A partir de todas essas informações, o contrato liberado, o processo passa a ser conduzido pela nossa logística. Aqui a gente tem os SLAs de prazo de atendimento, né? E o retorno de cotação de frete, ele é D+1 em todos os meses do ano. O início do carregamento do frete verde, de julho a novembro, ele é D+5, e nos demais meses ele é D+3. E o retorno de cadastro de transportadoras, ele é 4 horas em todos os meses do ano. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o agendamento de ensacado. Foi uma dúvida que surgiu bastante aí nas últimas semanas, nós trouxemos para vocês. O agendamento de ensacado, de Big Bag, ele é feito por vocês através desse link. Conforme aqui na imagem, vocês clicam no link, ele vai trazer para vocês algumas solicitações de preenchimento, como o contrato a ser carregado, e lá é possível que vocês façam a escolha da data que melhor atenda vocês e que esteja disponível ali naquele momento. Vocês também vão escolher o horário para poder, da chegada desse caminhão até a granelha. Lembrando que todos os carregamentos de ensacado e Big Bag devem chegar antes das 10 da manhã. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os carregamentos FOB. Via portal, quando você for credenciar esse motorista, tanto no PCA quanto no CRA, vocês vão em painel, consultam o pedido, digitam o número desse pedido. No caso do transportador, vocês vão nesse desenho do caminhozinho. Clicando, preenche todas as informações que são solicitadas, e esse e-mail vai ser disparado para o e-mail do solicitante que vocês preencheram nessa parte. Caso a transportadora não tenha cadastro, vai aparecer para vocês, transportadora sem cadastro, solicitar cadastro. Vocês clicam nesse solicitar cadastro, preenche todos os dados que vão ser solicitados. Esse e-mail ele vai para o nosso setor de logística fazer esse cadastramento dessa transportadora. Depois vocês vão receber um e-mail com a devolutiva, que a transportadora foi cadastrada. Aí vocês podem voltar no credenciamento para efetivar aí o credenciamento que vocês precisam.
Dando certo, vocês vão receber um e-mail conforme essa imagem que está à direita de vocês. E na observação está escrito, importado com sucesso. É só passar esse número do credenciamento para a transportadora que vai credenciar o motorista, para que ela faça esse credenciamento e o motorista se apresente aqui na nossa expedição para carregamento. Caso seja um motorista autônomo, é a mesma coisa. Vocês vão no portal, só que ao invés de ir no caminhãozinho, vocês vão na figurinha que tem um motorista dirigindo um caminhão. E o processo é o mesmo. Preenche todas as informações. Caso o motorista não seja cadastrado, vai solicitar para vocês mandar os dados para que a gente faça o cadastramento desse motorista. Feito isso, vocês podem voltar no credenciamento e fazer o processo de novo, que vocês vão receber um e-mail aí com o número da ordem de carregamento, que deve ser informado ao motorista para que ele se apresente na expedição da Granelli para carregar. Beleza. Pessoal, passamos aí, né, por todas as orientações básicas que é importante atualizar aqui com vocês. Trouxemos coisas novas, né? Acho que 2 fatos principais aí é a questão do método de pagamento pelo RA Pix, com reconhecimento automatizado aí, né, do pagamento e, consequentemente, a liberação do contrato de venda. Eu acredito que uma situação bastante importante também é essa extensão do limite, né, para solicitação de imposto de renda. Anteriormente, nós trabalhávamos com um valor de referência de R$30 mil e agora subiu para R$50 mil, tá? Então, vocês podem ter atenção quanto a isso, porque o contrato de venda, estando até R$50 mil, é uma documentação mais simples que é solicitada e, consequentemente, facilita aí, né, todo o processo de gestão dos documentos, tá? Reforço com vocês a importância de seguir essas orientações. Período de safra, a demanda nossa, ela cresce de forma substancial. Vocês acredito que percebem isso, né? Porque até tentam contato conosco de forma mais recorrente e, eventualmente, o retorno é mais demorado. Então, quanto mais orientada a informação vem para a Gronelli, mais sucesso e efetividade a gente vai ter na gestão. Consequentemente, conseguir atender melhor os nossos clientes, né? Então, mandem os pedidos para aquele grupo de e-mail pedidos. Como a Núbia comentou, é importante que venha para a fila comum, porque a gente ainda depende dessa ferramenta de e-mail para tratar toda a documentação compartilhada por vocês. E se, eventualmente, ela vai só para a pessoa que cuida da carteira, se essa pessoa não estiver disponível por qualquer razão, eventualmente ela faltou naquele dia, a gestão desse contrato vai ficar parada, né? Então, a gente acaba não conseguindo ter celeridade no atendimento. E também, né, a gente acaba aqui internamente, eventualmente, fazendo alguma reorganização da carteira para agilizar quando a demanda aumenta, né? Então, a Núbia, eventualmente, ela suporta outro usuário, porque a fila dela está administrada numa situação que permite ela dar um apoio. Então, isso é muito comum aqui internamente. Nós temos trabalhado algumas iniciativas para que no futuro a gente diminua bastante essa dependência do fluxo de documentação via e-mail. A gente espera que na safra do próximo ano a gente tenha uma orientação diferente, né? Mas a gente vai precisar contar com isso mais esse ano. E é muito importante ter o apoio de vocês, expandir esse conhecimento, né? Se tiver pessoas das equipes de vocês que não puderam participar aqui, que depois vocês compartilhem com ela esse material que vai ser deixado, tá? Para que todo mundo que tem interface com a Gronelli esteja consciente do fluxo operacional e a gente consiga ter uma safra boa, né, nesse ano. O desafio é bastante grande, a gente quer vender mais, gerar mais negócios e, acima de tudo, aumentar a satisfação dos nossos clientes. Vocês viram que a Gronelli investiu bastante nos últimos anos, a gente melhorou demais a nossa performance operacional, tempo de carregamento, né? Mas a gente sabe do esforço que nós temos agora, que é essa etapa que precisa ser melhor tratada e que a gente está investindo agora um pouco mais de esforço nela, que é a gestão do processo de venda, né? Ter um processo mais fácil, ter um tempo de processamento, análise e liberação dos contratos mais assertivo, porque a gente tem ido bastante a campo, visitado alguns de vocês, né, alguns parceiros,
E a gente sabe que existe bastante dor, né? Por conta dos nossos processos internos, às vezes não conseguir dar o tempo de resposta desejado pelo mercado. A gente colocou num slide ali uma orientação de que o tempo de atendimento na safra, né, falando de um contrato de vendas, é até 2 dias, mas podem ter certeza que a gente fez um esforço grande aqui internamente, nós vamos buscar tentar atender com até 1 dia, tá? Como se a gente estivesse no período normal, dentro desse período que a gente chama de safra, né? Que vai agora de julho até ali meados de setembro, outubro, tá? Então, quero que vocês contem conosco. A gente está fazendo bastante esforço para melhorar isso. As pessoas que atendem vocês de forma direta, né? A Liane, que está aí conectada conosco, acho que tem mais colegas da Gronelli também. Mas todo esse time passou por esse mesmo treinamento de orientação e a gente espera estar mais bem preparado para dar o suporte que vocês precisam, para que a gente seja bastante assertivo aí nesses desafios que vêm pela frente, tá? A Aine está aí conosco também, Samuel, Francérgio, citei a Liane, porque eu estava vendo só parte da tela aqui, tá, pessoal? Não é que ela é a minha preferida, não, viu? Não sou assim, Zé. Não, não me comprometa. Turma, a gente compartilhou aí o que a gente gostaria, né? Agora é momento de dar mais um espaço para vocês. Se tiverem mais perguntas, qualquer coisa que vocês queiram saber aí, né, em relação ao processo de venda, o objetivo é a gente esclarecer para vocês. José, só uma pergunta aqui. Eu consigo colocar o Proteus em mais de um computador, deixar com a minha secretária e no meu computador, ou só pode colocar em um só? Não, você consegue sim, você só vai precisar, né, compartilhar o usuário de login com ela, porque a gente tem um único usuário para cada parceiro, tá? Mas é possível. E é bastante importante o que você mencionou, né? Tentar envolver todas as pessoas que estão ali ativamente nos processos conosco, para que os usuários tenham esse conhecimento e consigam entender, né, todo o fluxo de trabalho para a gente facilitar o nosso dia a dia. Beleza. Aí é só entrar em contato com a Núbia ou com o Christian para fazer esse esquema, né? Exatamente. Beleza. Hoje a versão do Proteus ela é web, né? Então você vai simplesmente pegar aquele link que tem nesse material e replicar ele, né, no computador que você estiver acessando, com os seus dados de usuário e senha, tá? Vocês vão mandar para ele esse material de hoje? Vamos sim. O objetivo é a gente mandar esse material, mandar aquele outro material que eu comentei com vocês sobre a limpeza da memória dos navegadores. A gente vai converter esse vídeo também para que ele seja disponibilizado no YouTube e aí a gente deixa tudo isso disponível para vocês, para facilitar. Ótimo, ótimo. Renato, Bom dia. você quer dar uma palavra, Renato? Senhores, senhoras, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu tinha hoje uma reunião na cidade, acabei não conseguindo antecipar, mas quero dar um oi para todo mundo. Obrigado pela participação no treinamento. Para os que eu não conheço, acho que a maioria aqui eu já tive contato, mas para os que eu não conheço, sou o diretor comercial de operações daqui do Grupo Agronelli. Esse treinamento é um dos passos que a gente está fazendo aí para nos preparar para uma boa safra, para atender bem os nossos clientes. Mas, além do treinamento, o que a gente quer deixar claro, não, talvez eu repita algumas coisas aqui, o Zé Eduardo, a Núbia passou, mas é aproximar cada vez mais vocês da Agronelli. Vocês são parte importante da força de venda da Agronelli. Então, apresentar a Núbia, dizer que além dos nossos especialistas de venda que estão no dia a dia com vocês, vocês têm uma estrutura aqui em Uberaba para ajudar nessa liberação dos contratos, tirar dúvida, que o caminhoneiro chegue aqui, escorregue, a gente fala escorregar o contrato dele, né? Então, já nascer liberado, credenciado, com tudo perfeito para que ele tenha uma experiência muito boa aqui dentro da Agronelli. E quero também, nos próximos dias, tanto convidá-los a vir a Uberaba, abrindo espaço na agenda, vem aqui tomar um café conosco, conhecer a estrutura para quem não conheceu, conhecer mais da nossa empresa, olhar oportunidades de crescimento. Quando vocês crescem, a gente cresce também. E com certeza eu vou estar agendando aí com os gerentes e com os especialistas para dar uma volta e a gente bater um papo também, se possível, antes da safra, para a gente vender cada vez mais, tá? Mas se sintam muito à vontade, a Agronelli é casa de vocês
e nos acessem. Não sofram sozinhos, a gente sabe que no dia a dia, no campo, é uma guerra, é uma briga muito grande, briga boa para vender, né, e entregar bem para os nossos clientes, mas não sofram sozinhos, né? Procurem nós, procurem as pessoas, a gente quer cada vez mais que vocês estejam próximos daqui, fazendo negócio e que esse negócio seja bem atendido, né? O cliente tem a satisfação de comprar o gesso, fosfato, o agrosilício, né? E gostar de como foi atendido e comprar novamente. É só assim que a gente vai crescer. Mas só dar esse recadinho e desejar para todos vocês aí uma excelente safra. Tem meu contato no convite que vocês receberam e vai ser um prazer, né? Conversar com vocês, manda mensagem, a gente troca uma ideia. O que a Agronery puder fazer para ajudá-los a vender mais, com certeza a gente vai fazer. Desculpa o atraso. Belezeira, tranquilo. Ilha? Bem, senhores e senhoras. Finalizamos. Tem mais alguma dúvida, pessoal? O Sandro está perguntando sobre acerto de carga, né? Sandro, o acerto de carga, eu acredito que seja aquela questão do complemento, tá? Ele é realizado lá no momento em que vocês estão fazendo a inclusão do contrato. É aquele volume que nós comentamos entre 10 e 50 toneladas, tá? Então, lá no momento que vocês receberem o material, esse ponto está explícito lá e destacado, para que seja feito o ajuste. O número por padrão vem como 10, e vocês podem ajustar, né? Entre 10 e 50, o sistema acata qualquer valor. Bom dia. Minha internet falhou aqui, o áudio, eu não peguei essa parte aí. Mas sempre que faz o acerto de cargas, lá que seleciona sim, aparecem 10 toneladas. E eu quero saber onde que eu faço esse ajuste aí para pôr 20, ou 15, ou 10, ou 30. Tá legal. A hora que você abriu ali, Sandro, que ele mostra os 10, a Nube vai compartilhar a tela, tá? Mas quando ele abre aquela caixinha que vem o valor 10, você pode digitar o valor desejado ali, tá? Então o sistema aceita. Você colocando qualquer valor entre 10 e 50, ele vai acatar o valor que você incluiu. Tá, menos de 10, o mínimo é 10. O mínimo é 10, exatamente. Tá compartilhando. Só põe no modo apresentação, Nube, que aí sai essas barrinhas aí. Ali, Sandro, nesse momento aí, ó. Tá. Essa é a telinha, né? Ele vem com o valor de 10. Quando você está fazendo a inclusão, você pode alterar esse valor, tá? Tá, ali tá. Sei, ali onde inclui o produto, o valor unitário, a quantidade, ali naquele... Exatamente. Entendi. Eu entendi. Clicando aqui em cima do 10, dentro do sistema, Sandro, ele vai abrir para você a opção de você editar. Aí, colocando entre de 10 a 50, o sistema vai aceitar qualquer número que você colocar. Acho que ele dá 2 cliques, né, Nube? Aqui uma caixinha, né? Ele vai abrir seu valor. Isso mesmo. Nesse momento aí, minha internet ficou sem... Deu algum problema aqui, mas agora eu entendi. Obrigado. Não. Imagina. Estamos aqui para esclarecer. Eu tenho uma dúvida aqui na apresentação lá. A primeira, lá na parte da... O meu CRA não tem aquela aba logística que você pediu lá para fazer onde que faz a cotação de frete. Aí volta um. É a cotação de frete, Rufino? Hoje eu uso através de um link, né? Eu tenho um link que é salvo que há muito tempo, porque assim, esse treinamento eu já uso ele há bastante tempo. Só que a cotação de frete eu não tenho isso aí nessa gestão ali. Será que é porque o de vocês é diferente? Talvez é o link que você estava usando, de repente a gente mudou ele e acabamos perdendo isso, tá? Mas ele está nesse endereço web aí, ó, formularios.agronery.com.br. Aí você vai... O CRA, ele não está dentro do CRA, esse link da... Mas dentro do CRA não está.
Ele não está dentro do CRA, né? Não. Tá. Ele tá fora Eu estou só mesmo. perguntando isso, que às vezes por um colega que não tenha, porque eu já tenho o link salvo, entendeu? Mas às vezes algum colega, ele não está dentro do CRA, dentro do painel ali à esquerda. Entendido. Nós vamos ver então para levá-lo lá para o CRA, né? Essa é a sugestão, certo? Isso, exato. Beleza. Vamos olhar assim. Uma questão em relação ao Proteus. Ficou bacana essa sugestão aí, né? Essa inovação aí do complemento, né? Agora, em questão lá, quando a gente sabe o código lá do AGR, certo? Código do AGR, porque isso no meu caso, não sei se a gente tem colega aí, às vezes eu estou atendendo algum cliente que não é na AGR que está caindo ali. Então, para a gente colocar no especialista correto que está dando suporte para a gente, entendeu? Eu, por exemplo, aqui, eu faço divisão aqui com mais de um especialista. Então, às vezes a gente tem um suporte dele naquela região, alguma negociação em específico, que eu não consigo colocar essa venda aí para o AGR dele. Certo. O que acontece? Possivelmente, você está falando de um cliente que, para nós, ele é classificado como farmer. Ele tem um segmento distinto. Os clientes que são de atendimento teu, você vê eles no portal. E quem é o especialista agronémico que atende você aí? Olha, não sei quem está vindo aqui. Acho que o último que veio aqui foi o Gabriel. Gabriel? Deve ser o Gabriel, então, teu gestor, tá? E aí o que acontece? Quando você pega um cliente que eventualmente... Agora é o Eider. Eider, né? Tá. O Eider, então, tudo que você inserir de contrato, ele vai ficar vinculado ao usuário do Eider. Se tiver algum cliente... isso que é a minha dúvida. Na verdade, não é dúvida, é um questionamento. Por quê? Existem clientes que eu atendo que não é da região dele. Às vezes, um exemplo, uma região que é lá de outro especialista, entendeu? Tá. É de outra região, não é da nossa região aqui que ele atende. Entendido. Aí a gente tem que identificar, e aí, eventualmente, o Eider fazer essa solicitação, de fazer o ajuste, né, para o especialista daquela região. Você identifica esse cliente no Proteus, certo? Sim, claro. Foi eu que cadastrei, eu que fiz tudo. Só que ele está numa região que não é na mesma, entendeu? Entendi. Não é na região aqui, por exemplo, eu estou lá no DDD, outro DDD, que é cliente que eu atendo há muito tempo. Aí, só que ele cai a venda pro daqui, entendeu? Certo. Ele vai cair assim, Rufino, porque o que a gente estabeleceu aqui é que o Eider é o gestor da tua conta, vamos dizer assim, né? Então, toda comercialização negociada por você vai ficar vinculada ao AGR dele, tá? E ele é o parceiro agronémico que vai fazer o acompanhamento das tuas operações, ainda que esteja em outra região, tá? Beleza. Eu só achei um pouco injusto, porque às vezes esse outro supervisor lá também dá suporte naquela região, entendeu? Não, mas tudo bem, se é uma regra da empresa, tudo bem. Isso aí o que a gente fala é o seguinte, né? A gente precisa estar focado em atender o cliente, né? Aí essa gestão interna a gente acerta aqui. Tudo bem. Para mim, independente, eu só achei injusto porque o esforço está sendo de outro lado e a pessoa que está ganhando o mérito é outra, entendeu? Só isso. Mas está bacana. Legal. Obrigado. O esforço é conjunto, é nosso, né? Você, são os especialistas da Agronémica que estão envolvidos, nós aqui internamente, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. A gente fez uma mudança, né? Acho que isso era mais comum no ano passado, mas a gente mudou aqui algumas classificações de segmento. Então, hoje, cada um de vocês tem um especialista agronémico que é responsável pela gestão comercial de vocês. E, consequentemente, as movimentações de venda ficam vinculadas a esse especialista agronémico, tá? Perfeito. A ideia aí, Rufino e demais, é que simplifica a vida de vocês, né? É difícil, eu tenho contato com outras empresas que é exatamente isso, né? Você, como representante da Agronev, tem que lidar com vários especialistas. E a ideia é que vocês lidem só com um, é a pessoa que treina, que traz os produtos, né, que visita cliente junto com vocês, e isso, vocês terem essa ponte comercial, então,
por exemplo, aqui na Uberaba, é a Ariane, então, quem são os representantes aqui da região atende a Ariane, e a Ariane, ela tem um par que fica aqui dentro do escritório, que é o gestão de carteira. Então, liberar contratos, destravar, tirar alguma dúvida administrativa, vocês têm uma referência aqui dentro, e a referência comercial para ajudar vocês a vender é uma pessoa só, né? Eu sei que dos dois jeitos tem prós e contras, mas a gente foi por esse caminho. Tem alguns representantes, puta, eu tenho que lidar com 10 especialistas porque eu vendo em uma região muito grande. E cada especialista tem um jeito, tem uma maneira de atender, e aí o cara fica meio perdido. Então, lidando só com um, a gente acredita que a vida de vocês fica mais simples para gerar mais tempo para vocês poderem vender. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu acho que o Zé e a Núbia falaram algumas coisas aqui, né? Mas a gente vem numa jornada de melhoria muito grande dentro da Gronelli. O pessoal que é mais antigo do gesso lembra os caminhoneiros ficando aqui 2 dias, 3 dias para carregar. A gente fez um movimento muito grande de melhoria, de ampliação, de investimento. Hoje o caminhão fica aqui na safra 4, 5 horas no máximo. A gente brinca até que o caminhoneiro não dá tempo dele de tomar banho. Então, foi uma melhora muito grande. Essa questão de sistemas, trazer mais linhas de produto para vocês, né? Para vocês terem mais opção de agregar valor aos clientes. E a gente vê que essas linhas que vocês vêm vendendo de uma maneira excelente, né? O Raízes, o Siligesso, o Evolution, são linhas que geram uma fidelidade muito grande de vocês com o cliente, né? Levando mais tecnologia. Os especialistas dedicados à distribuição. Então, antigamente tinha um especialista que atendia vocês e atendia uma usina, e a usina estava fechando, cotação, e aí ele dava muito tempo para essas cotações. A gente separou isso para dar mais tempo, e agora a gente está levantando uma bandeira muito grande aqui, que é agilizar o tempo de liberação de contrato. A gente sabe que é uma dor, a gente está fazendo várias mudanças aqui e mensurando isso semanalmente junto com o Zé e o time deles, e com certeza o mesmo sucesso que a gente teve no tempo de caminho de carregamento aqui dentro, a gente vai ter aí. Não é uma coisa para meses, né? É um movimento contínuo, mas vocês vão visualizar que gradativamente esse tempo de liberação de contrato vai reduzindo, e a ideia é que a gente escorregue. E nada nasce daqui, né? A gente nasce muito das conversas com vocês, das sugestões. Então, tem sugestão, liga para o Zé, liga para mim, liga para a Núbia, liga para o teu especialista, mas interna a sugestão. É difícil a gente inventar a roda, sendo que tem empresas que com certeza fazem melhor que a gente. Então, tragam essas sugestões. Olha, aqui nessa empresa que eu também represento, tem esse sistema, tem essa possibilidade. Isso nos ajuda muito a melhorar o nosso dia a dia. Então, tragam sugestões aí para dentro, que são muito bem-vindas. Beleza? Errado? Encerramos então, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos, tá? Em breve a gente vai compartilhar isso aí com vocês, né? Todo o material que nós comunicamos aqui. E desejar uma excelente semana, boas vendas e uma ótima safra 2025 para todos nós, tá? Contem conosco. Obrigada, gente. Obrigado. Boa semana para todos. Boas vendas. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até Boa semana, mais. pessoal.